Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar aos intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, um com um tinteiro de escrivão, à sua cintura, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. Disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. E outro disse ele, e ouvindo eu, passei pela cidade após ele, e feri: Não poupe o vosso olho, nem o compadeceis. Matai velhos, homens, virgens, meninos e mulheres, e exterminá-los, mas todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: Contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saí e saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que havendo-os ferido, ficando eu sozinho, caí sobre a minha face e clamei, e disse: Senhor Deus, dar-se-á caso de destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: A maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Porque dizem: O Senhor abandonou a terra, o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei, sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: Fiz como me mandastes. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas, de debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e numa nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor sobre o querubim, indo para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu de resplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Sucedeu, pois, que dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo entre as rodas, dentre os querubins, entrou ele e parou junto às rodas. Então estendeu um querubim a sua mão dentre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele, e o pôs nas mãos que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem, debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto ao querubim, e outra roda junto a outro querubim. E o aspecto das rodas era como a cor da pedra de berílio. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio da outra roda. Andando estes, andavam para os 4 lados deles. Não se viram quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça. Para este seguiam. Não se viraram quando andavam. E todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. E quanto às rodas, ouvindo eu, se lhes gritava: Roda! E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o rosto do segundo, rosto de homem, do terceiro era rosto de leão, do quarto, rosto de águia. Os querubins se elevaram ao alto. Esses são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito do ser vivente estava nelas. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa, e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas, e se levantaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam. E cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos, e cada um 4 asas.
a semelhança de mãos de homens debaixo de suas asas, e a semelhança dos seus rostos era dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. O aspecto deles e eles mesmos, cada um andava para diante do seu rosto. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles via já Azanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. E disse-me, filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade e dão mau conselho nesta cidade, os quais dizem, não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é caldeirão, e nós a carne. Portanto profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me, fala assim, diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quantas coisas que vos sobem ao Espírito eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade, e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vossos mortos que deitastes no meio dela, esses são a carne, e ela é o caldeirão. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão dos estrangeiros, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Essa cidade não vos servirá de caldeirão, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei. E sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, nem cumpristes os meus juízos, antes fizestes conforme o juízo dos gentios que estão ao redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz, e disse, Senhor Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles, são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram, Apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra nos foi dada em possessão. Portanto disse, Assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Portanto disse, Assim diz o Senhor Deus, Hei de ajuntar-vos no meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações, e lhes darei um só coração, e um espírito novo, porém dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Senhor de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se alcançou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou a Caldeia, para os do cativeiro, em visão pelo Espírito de Deus. E subiu de sobre mim a visão que eu tinha tido. E falei aos cativeiros todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem os olhos para ver e não vê, que tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para mudares, e de dia muda aos olhos deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Aos olhos deles, pois, tirarás para fora de dia as tuas mobílias, como quem vai mudar. Então tu sairás de tarde aos olhos deles, como quem sai mudando para o cativeiro. Faze para ti, à vista deles, uma abertura na parede, e tira-as para fora por ali. Aos olhos deles, nos seus ombros, as escuras as tirarás e cobrirá o teu rosto, para que não vejas terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. E fiz assim, como se me deu ordem. As minhas mobílias tirei para fora de dia, como mobílias do cativeiro. Então à tarde fiz com a mão uma abertura na parede, as escuras as tirei para fora, e nos meus ombros as levei aos olhos deles. Pela manhã veio a minha palavra do Senhor dizendo,
Filho do homem, porventura não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém, e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Disse, eu sou o vosso sinal, assim como eu fiz, assim se lhe farás a eles. Irão para o exílio em cativeiro. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros as umbilhas e as escuras sairá. Farão uma abertura na parede para as tirarem por ela, e o seu rosto cobrirá para que com os seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre eles, e será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, e contudo não verá, ainda que ali morrerá. E a todos os ventos espalharei, e os que estiverem ao redor dele, para o seu socorro, e a todas as suas tropas desembainharei as espadas atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome, da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações, e para onde forem, saberão que eu sou o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com entretecimento e com receio. E dirás ao povo da terra, assim diz o Senhor Deus, acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel. O seu pão comerão com receio, a sua água beberão com susto, pois a sua terra será despojada da sua abundância, por causa da violência de que todos que nela habitam. E as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, que provérbio é esse que vos tendes na terra de Israel, dizendo prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda visão? Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, farei cessar este provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel. Mas dize-lhes, os dias estão próximos, e o cumprimento de toda a visão, porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, porque eu, em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, eis que os das casas de Israel dizem, a visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes assim diz o Senhor Deus, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus.